Oi? Boa noite, turma. Iniciando hoje nossa aula dia 28/4, né? Direito Civil 5, Bangu. Gostaria de saber se está todo mundo bem, se está todo mundo me ouvindo. O pagodinho estava muito bom. O áudio tá baixo, né? Vamos ver se melhora. Melhora ou piora? Melhorou? Ok. Bom. Vai ver que eu que tô falando baixo mesmo, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Se ficar ruim, vocês me avisam. Nós paramos exatamente em que apostila? Apostila 2. Foi isso? Paramos na apostila 2? Vocês estão me ouvindo bem? Camilinha? Ok. Eu peço verdadeiras desculpas a vocês. Hoje eu não tô bem, entendeu? Acabei de receber a notícia que minha irmã tá indo pro hospital, ela tá com Covid, não tá conseguindo respirar direito, então eu realmente tô assim, arrasada, entendeu? Então peço desculpas a vocês aí pela situação. Obrigada. Sabe, é complicado, né? A gente fica impotente, né? Sem poder fazer nada. Mas vamos ver se as coisas caminham, né? Bom. Obrigada, gente. Obrigada. Sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas é que esse troço acaba assolando a gente de uma maneira assim tão doida, né? Que... sem palavras. Vocês chegaram a averiguar lá o material que eu postei? Pegaram o questionáriozinho que eu botei lá? A mãe Camila? Camila é fantástica. É mãe Camila mesmo, né? Se não pegaram, não tem importância, não. Eu dou um jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar pro grupo aqui de vocês com uma foto. Pera aí. Camilinha Bangu. Vou passar pra Camilinha. Vê se chegou bem aí, Camila. Se por foto dá pra fazer graça.
Ok. Isso daí é depois que a gente acabar a aula de hoje, a gente faz e a gente dá uma corrigida aí só pra gente esquentar e não deixar passar muita coisa, né? Mas vamos lá. Nós paramos no direito à indenização e retenção por benfeitorias, foi isso? Foi aí, Camilinha, que nós paramos? Fala, professora. Eu sei lá, professora. Direito aos frutos. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente acaba essa apostilinha hoje, né? E antes da gente começar, eu vi que alguns colegas entraram em contato comigo e com algum grau de dificuldade em relação ao trabalho. E as pessoas falaram comigo no privado. E eu queria saber se eu hoje posso ajudar vocês, se existe alguma coisa ainda pendente no nosso trabalho que não tenha ficado claro, para que eu possa tirar as dúvidas agora. Vocês têm alguma coisa a perguntar, acrescentar? Pode falar, Wanderson. Professor. Fala. Professora, boa noite. Questão a respeito do trabalho. Eu não entendi muito bem o que a senhora pediu. A senhora pediu algumas regras, correto? Sim. Eu não entendi se for para colocar ali, sem ser a conclusão, colocar tudo a partir dali da nossa interpretação, junto com a conclusão, ou que a senhora realmente quer que a gente pegue algum lugar, algum site, algum livro, para depois ter uma conclusão. Não entendi muito bem. Ok, então eu vou tentar esclarecer para vocês, que provavelmente essa dúvida não deve ser uma dúvida só sua. Então, aproveitando a sua pergunta para esclarecer para os colegas muito rapidamente. Eu coloquei para vocês que o trabalho deve conter uma capa, né? Coloquei a capa lá, o que a capa deve conter. É como se vocês fossem fazer um trabalho para entregar fisicamente a mim. Aí vocês vão fazer a pesquisa sobre o tema. Essa pesquisa vocês podem fazer na internet, vocês podem fazer em livros, vocês podem fazer em material que provavelmente vocês têm em casa. Vocês podem fazer com aquilo que vocês acharem mais proveitoso. A única coisa que eu peço dessa pesquisa é o quê? Que vocês façam a pesquisa embasado em alguma coisa da qual vocês possam colocar na bibliografia a fonte de pesquisa, tá? Ah, eu retirei de um site da faculdade XYZ, eu tirei do mestrado não sei da onde, eu tirei da professora X, eu tirei do sei lá, não importa. Não importa de onde vocês vão tirar a pesquisa. O importante é que vocês averiguem se a pesquisa que vocês estão fazendo é uma pesquisa num site sério, né? Se a pesquisa que vocês estão fazendo está fazendo com que vocês entendam a proposta. E após essa pesquisa, vocês vão fazer a pesquisa, né? Vocês vão colocar os tópicos da pesquisa. E ao final da pesquisa, vocês vão fazer uma conclusão. E essa conclusão deve estar nomeada lá, conclusão. Porque, em verdade, a grande importância do nosso trabalho é realmente a conclusão. Por quê? Porque a partir daí, e eu vou ler todas, vocês não precisam ter dúvidas disso, a partir daí eu vou entender se os meus alunos compreenderam sobre aquele aspecto ali. Então, essa conclusão é uma conclusão que vocês vão fazer com as palavras de vocês e com o entendimento de vocês. Só que não é um entendimento, eu tirei da minha cartolinha, né? Eu acho que é isso. Não. Vocês vão ler a pesquisa que vocês fizeram e a partir da pesquisa, vocês vão averiguar
que provavelmente existem correntes diferentes, né? Doutrinas diferentes. E a partir de então, vocês vão formular essa conclusão com base naquilo que vocês pesquisaram. O que eu quero que vocês entendam, que o cunho dessa pesquisa é meramente o quê? Informativo. Eu quero que vocês tenham a informação sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado aspecto, tá? Eu quero que vocês angariem realmente aquele conhecimento. E para isso a gente tem que sair do senso comum, né? A gente tem que ir a fundo para que a gente possa entender o porquê de tantas vertentes. E é só isso. E vocês vão explicar na conclusão com as palavras de vocês. Não precisam termos técnicos, entendeu? Vocês vão entender e vão passar para o papel aquilo que vocês realmente aprenderam. A conclusão pode ser uma conclusão básica, não precisa escrever um testamento para mim, tá? Eu só quero entender se vocês entenderam. A conclusão não é um resumo, a conclusão não é um copia e cola, até porque eu coloquei lá como objetivo da conclusão, né? As palavras de vocês e o entendimento de vocês. Portanto, eu não quero um copia e cola. Entendeu? Eu acho que, inclusive, a parte mais importante do nosso trabalho é verdadeiramente a conclusão. Porque é onde eu vou ver o que o meu aluno entendeu sobre aquele determinado assunto. Bom, a formatação é uma formatação simples, da qual eu coloquei lá. É Time New Roman 12, ou Arial, se não me falha a memória. O espaço de um e-mail também, se não me falha a memória. Botei uma margem bem compatível com a situação da gente economizar até em espaço. Não coloquei regras da BNT para que não enche o saco de vocês. E também coloquei o e-mail, né, pelo qual vocês têm que enviar. Pedi que enviassem em PDF para que quando ele chegasse a mim não chegasse desformatado, né? Haja vista que eu pedi uma formatação, apesar de simples, mas eu pedi. Até para facilitar na hora de quê? Na hora da correção, sabe? Eu vou ter critérios para esse tipo de correção. Deixo claro para vocês que eu tenho perfeita consciência, gente. Eu quero que vocês se acalmem, que vocês tenham compromisso sim comigo, com vocês, com a instituição, né? Mas eu quero que vocês acalmem, porque eu sou gente, como vocês viram, hoje tô assim, com a moral lá embaixo, né? Não só pela minha irmã, mas como pelo professor da instituição, como vários alunos, e realmente eu tô muito abalada. É necessário, Inês, é necessário. Nós somos seres humanos, né? Nós sentimos, a gente está vivendo um momento muito complicado. As pessoas pensam que não. Mas isso está afetando grandiosamente todos nós, entendeu? E quem não percebe, talvez seja uma pessoa mais leve do que eu, né? Provavelmente, eu admiro isso, mas a gente tem sofrido muita pressão. Eu tô vendo pessoas com depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, entre outros fatores. E vocês não precisam ter dúvida que eu vou levar isso tudo em conta, tá? Vou levar o momento em conta, o estresse em conta, a pressão que vocês estão sofrendo em conta, tá? Então, vocês podem acalmar o coração de vocês, que eu sei que a pressão não somos só nós professores que sentimos. Eu tenho perfeita consciência de que não somos professores, coordenadores, diretores, não somos só nós que sentimos essa pressão. Sei que vocês, como alunos, como pessoas, como pais, mães, irmãos, filhos, não importa. Todos nós estamos me sentindo e estamos me sentindo muito. Então, não tenham dúvidas que eu levarei tudo isso em conta, tá? Acalmem o coração de vocês. A gente vai tentar colocar as coisas assim, de maneira a ir bem para todos nós, né? Então, portanto, acalme o coraçãozinho de vocês. Eu imagino, Inês, eu imagino porque a gente fica se fazendo de forte, mas é realmente muito difícil.
E eu peço até desculpas estar falando isso tudo para vocês, mas é que eu tenho começado as minhas aulas sempre com uma fala dessa, até para que vocês entendam, né? Que aqui desse lado aqui, apesar de eu estar sozinha, assim como vocês, também tem uma pessoa que está passando pelos mesmos problemas que vocês. E que essa pessoa está disposta a entender da melhor forma possível, ajudar da melhor forma possível. E acho que esse momento é um momento da gente realmente se humanizar cada vez mais e que a gente aprenda com isso tudo e que a gente dê valor às coisas e às pessoas principalmente, entendeu? Então eu acho que realmente a gente tem que prestar mais atenção no outro, estender mais a mão e ajudar. E que isso tudo sirva de um grande ensinamento para todos nós, né? E que nós possamos realmente, depois que passar toda essa fase ruim, não só comer pipoca no intervalo, mas merecemos um café, um lanche, um churrasco, seja lá o que for, né? Para que a gente possa verdadeiramente, assim, brindar, né? O final disso tudo, porque eu acho que tá pesando tanto que tá uma loucura. Mas falo pra caramba, como sempre, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se não esclareci todas, peço que falem. Acho que esse é o momento, né? Porque tá muito em cima da hora. Se tem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. A hora é essa mesmo, né? A gente tem que tirar esse ranço das dúvidas aí. E vamos lá, bola pra frente, né? A gente tem que ter força. Não dá pra ser igual uma Maria Mole, né? E aí, mais alguém tem dúvidas? Ô, professora, tem algum limite de folha aí? A senhora quer quantos lados aí, mais ou menos? Uma folha tá bom? Wanderson, uma folha é o quê? A conclusão ou a pesquisa que você tá falando? Não, porque depende. Tem gente que talvez coloque uma conclusão bem básica, ou seja o que for, ou tem um tema também que você pega um conteúdo que não estende muito. Explica ali o resumo do resumo, entendeu? Esse conteúdo não é um conteúdo muito extenso, mas também está longe de ser um conteúdo para uma folha, entendeu? Agora, quanto à conclusão, eu não me importo que o aluno seja básico, mas que ele seja, como é que eu vou dizer? Básico sim, no entanto informativo, né? Eu tenho que entender que meu aluno entendeu. Eu não preciso que você discorra para mim como se fosse um professor, né, o catedrático. Eu não quero que vocês me escrevam um livro. Se você em uma folha conseguir concluir bem, se você em meia folha conseguir falar o que o outro aluno em uma falou, também tá ótimo. Eu só quero perceber que você entendeu, tá? Pode acreditar no que eu tô te falando. A pesquisa eu acho que é um pouquinho maior, mas a conclusão, se você conseguir em palavras bem curtas, bem básicas, me explicar o que você entendeu, tá legal também, vou compreender. Você não precisa ser prolixo, ficar repetindo, nada disso, tá? Você pode ser básico na conclusão? Sim, não tem importância nenhuma. Mais alguma coisa, Wanderson? Mais alguém, gente? Não? Beleza. Bom, então vamos seguir aqui com o nosso materialzinho para que a gente possa, ao final da nossa aula, né, projetar esse questionáriozinho pequenininho aí. Então, vamos lá. Seguindo nossa apostila, página 15, direito aos frutos e aos produtos. Bom, aqui nos diz o seguinte: o possuidor de boa-fé O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos e aos produtos da coisa possuída. Os artigos aí dispostos para vocês, se depois vocês quiserem marcar lá, fiquem à vontade. Então, o arrendatário de uma fazenda pode retirar os frutos e os produtos
da coisa durante o contrato. Bom, quando a gente fala de um imóvel a nível de um sítio, uma fazenda, a gente costuma utilizar o termo realmente arrendatário, né? Coisa diferentemente de uma casa num centro urbano ou coisa assim, né? A gente não usa o termo arrendar, e sim aluguel. Mas, em verdade, é basicamente a mesma coisa, com pequeníssimas diferenças. Os frutos diferem dos produtos, pois estes são esgotáveis, são exauríveis. Exemplo, uma pedreira. Se eu ficar tirando pedras de uma mesma pedreira, vai chegar uma hora que tudo aquilo ali se esgotará. Por quê? Porque não é um recurso renovável, tá? E aquilo que não se renova, obviamente, se esgota. E por isso que, neste sentido, a gente dá o nome de frutos, né? A diferença está de frutos para os produtos esgotáveis, porque são exauríveis, enquanto os frutos se renovam. A manga, o caju, né? Tem gente que entende até mesmo que a água, né? Se você não criar meios de esgotá-la, naturalmente, ela só acontecerá isso se realmente a própria natureza fizer esse esgotamento. Mas eu diria para vocês que aquilo que é recurso renovável, geralmente é aquilo que, em regra, até mesmo, né, o IBAMA, que é uma autarquia, protege esses recursos renováveis, que são plantas, são frutos, são animais, os rios, os lagos, porque são recursos renováveis. Os frutos podem ser naturais, exemplo, cria dos animais, frutas das árvores, safra de uma plantação, ou industriais, como a produção de uma fábrica de carros, ou civis, aluguel de casa alocada e juros de dinheiro aplicado no banco. Então, fiquem ligados nisso. O possuidor de má-fé não tem esses direitos, por motivos óbvios, né? Salvo os da parte final do 1216, que mesmo de má-fé gerou riqueza na coisa, tá? Ele não só dilapidou, ele também investiu para gerar mais riqueza. E neste sentido discute-se essa possibilidade dele ter direito ou não, tá? É uma discussão ainda que, em regra, a lei apoia. Direito à indenização e retenção por benfeitorias. Eis aqui o grande problema, né? Porque vocês vão passar a vida de vocês ouvindo coisas parecidas desse nível ali. Se o possuidor realiza benfeitorias, o que são benfeitorias? São melhoramentos no local onde você detém a posse. E essas benfeitorias, elas podem se dar, né, de várias maneiras. E nós vamos ver a partir de agora em que momento, como isso acontece e a quais benfeitorias a gente tem o direito de ser indenizado, a gente tem o direito de ser ressarcido. Fato é que a regra nos aponta que os possuidores de boa-fé, em alguns momentos, eles terão direito ao ressarcimento dessas benfeitorias, e os de má-fé, em regra, não, a não ser em casos excepcionalíssimos, como este que nós acabamos de falar agora. Então, vamos lá. As benfeitorias podem ser entendidas, como vocês provavelmente já estudaram isso, né, como melhoramentos, obras, despesas, plantações, construções. Tudo que não tinha no ambiente passou a ter, que trouxe agregou um valor a mais, é uma forma de benfeitoria. Não precisam nem ter dúvida disso. Deve ser indenizado pelo proprietário da coisa. Afinal, a coisa sofreu uma valorização com tais melhoramentos. Se o proprietário não indenizar, o possuidor poderá exercer o direito de retenção. O que seria isso? Você retém a coisa até o possível ressarcimento. Ou seja, terá o direito de reter, conservar, manter a coisa em seu poder em garantia dessa indenização.
desse crédito contra o proprietário, tá? Tem entendimento, inclusive, em relação a isso, que essa retenção pode até se dar de que maneira? Eu fiz algumas benfeitorias no imóvel, na hora de entregar o imóvel eu não fui ressarcido e eu vou reter o bem até que eu receba os valores. Mas já tem entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, no sentido de que o fato de eu estar retendo aquela coisa, vou botar. Tá. É que o fato, por exemplo, de eu ter retido aquela coisa e ter, por exemplo, morado naquele imóvel retive ele durante 1 ano, porque eu não recebi essa indenização. Pode-se entender, a justiça tem levado isso em consideração, tá? Que o fato de eu morar e me beneficiar daquela circunstância ali já é uma forma de pagamento daquela coisa, porque eu estou usufruindo daquele bem e, portanto, me beneficiando durante todo aquele período sem pagamento. Deu para entender isso aí? Deu, gente? Vocês estão me ouvindo? Ok. Vamos dar continuidade, então. Mas tais direitos de indenização e de retenção não são permitidos pela lei em todos os casos, né? Nós já até salientamos isso aqui. Inicialmente, precisamos identificar o tipo de benfeitoria realizada. Isso é que vai ditar se a benfeitoria será indenizada ou não. Pelo artigo 96 do CC, as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. As voluptuárias são muito fáceis da gente identificar. As úteis e necessárias, às vezes, se confundem. E eu vejo, às vezes, os alunos perguntando, poxa, professora, mas isso é útil? Mas isso é necessário? Pois é, eu também às vezes me questiono, mas a gente tem que entender que existe uma parte da doutrina, da qual a gente chama de doutrina majoritária, que em verdade ela dita, né, os preceitos os quais a gente deve seguir como majoritário. Então não adianta, né, contra a força não há resistência. Então vejam bem. Os parágrafos desse artigo conceituam tais espécies de benfeitorias, então exemplificando a voluptuária, seria uma estátua ou uma fonte no jardim de uma casa, ou então um piso de mármore, tá? Ou uma torneira dourada. Bom, gente, vamos ser muito sinceros, quem é que necessita ou quem é que precisa que a bica da nossa casa seja uma bica dourada, banhada a ouro, né? Se a gente... é muito bom, né? Seria maravilhoso. Mas não é nem um pouco necessário. Eu quero uma fonte de luzes cintilantes com estrelinhas douradas, onde os peixinhos de 4 rabos possam nadar em paz e os passarinhos, né? E aí também seria considerado voluptuário. Tudo que é uma coisa que não é comum de achar, né, no imóvel de ninguém, você não chega na casa de qualquer um e vai encontrar uma coisa dessa. Então, voluptuária é aquilo que dá para você passar muito bem sem. Mas eu já ouvi aluno meu falando que uma piscina também poderia ser voluptuária. Aí vem aquele questionamento, né? A gente pode passar muito bem sem piscina. Ok. Mas se eu tenho algum problema do qual eu necessite, por exemplo, nadar todos os dias, uma indicação médica, deixou de ser voluptuária a partir do momento que há uma necessidade daquilo ali.
Então a gente tem que ter a mente aberta para saber entender que certas circunstâncias podem ser modificadas e entendidas de maneiras diferenciadas, dependendo de quem a gente vai defender, né? E aí a gente vai adaptar a doutrina e a jurisprudência ao caso em concreto. É isso que o advogado tem que ter em mente. Abra a mente, se alimente daquilo que a gente tem, né, como correntes doutrinárias, que nós vamos encontrar para todos os gostos. Então vamos continuar aqui. Já a útil, olha bem, útil, sentido de útil, utilidade sempre. Seria uma piscina, uma garagem coberta, um pomar, fruteiras e nada mais útil, né, do que você ter uma piscina em casa. É útil. Quem mora em Bangu, quem mora em Campo Grande, quem mora em Santa Cruz, uma piscina é muito útil. Um pomar que vai gerar sombra, vai gerar frutos, muito útil. Na verdade, uma garagem, para que você não tenha que sair com o seu cabelo escovadinho, na chuva, você pode entrar na garagem, é útil. Então, olha a utilidade como é diferente da questão da voluptuária, tá? Então, nós já vimos aí que existe uma diferença. A voluptuária não necessariamente é útil, mas para aquela pessoa é importante ter uma fonte dourada que cante música com peixinhos de 4 rabos. E, finalmente, a benfeitoria necessária. Essa é aquela que eu diria assim que é a mais aceitável dentre as aceitáveis. Seria consertar uma parede rachada, reparar um telhado com goteiras, trocar uma porta cheia de cupim. Não é isso? É necessário. Por quê? Porque se eu tenho uma porta cheia de cupim na minha casa, a qualquer momento ela pode cair em cima de mim. Ela pode não fechar mais nada. Se eu tenho um telhado quebrado e fizer uma chuva forte, né? Provavelmente choverá dentro da minha casa. Uma parede rachada pode a qualquer momento desmoronar. Então, neste caso, é necessária esta obra, tá? Precisamos também identificar a condição subjetiva da posse, que é exatamente o assunto que eu pedi a vocês que vocês detalhassem no trabalho, não foi isso? As várias vertentes da posse, se não me falha a memória. Pois é. Oi. Não? Não vai falar não? Tá bom. Precisamos também identificar a condição subjetiva da posse, ou seja, se o possuidor está de boa fé e se o possuidor está de má fé. De boa fé, o nome já diz, esse cara tem que ser encarado com toda a realidade, com toda a verdade, com todos os direitos passíveis de um cara que tem posse de boa fé. O de má fé, o nome também já nos remete a uma coisa muito negativa, da qual, em tese, ele não tem direito nenhum, a não ser em situações excepcionalíssimas. Então, a partir disso, a gente já sabe que tem uma grande diferença entre um possuidor de boa-fé e um possuidor de má-fé. Pois bem, se o possuidor está de boa-fé, como exemplo disso a gente tem o inquilino, o comodatário, o usufrutuário, né? Terá sempre direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias. Já as benfeitorias voluptuárias poderão ser levantadas, ou seja, retiradas do local, pelo possuidor, tá? Se a coisa puder ser retirada sem estragar e se o dono não preferir comprá-las. Não cabendo indenização ou retenção neste caso. Quanto às benfeitorias úteis, existe mais um detalhe. É preciso saber se tais benfeitorias úteis foram expressamente autorizadas pelo proprietário para ensejar indenização ou retenção.
Então já ficou tudo muito claro na nossa cabeça. As benfeitorias voluptuárias, o cara pode simplesmente, eu aluguei uma casa de 3 milhões mensais, porque eu tenho muito dinheiro, não quero comprar, não quero esquentar minha cabeça e aluguei aquele imóvel ali, porque eu quero morar no imóvel de 3 milhões. Na hora que eu for entregar este imóvel, eu simplesmente arranco a minha fonte, levo e ponto. Agora, como é que eu faço, por exemplo, né? Uma piscina, nós falamos ser uma benfeitoria, o quê? Útil. Mas se eu faço uma piscina olímpica, como é que eu faço para entender essa piscina olímpica como voluptuária? Eu arranco? Eu vou deixar um buraco no chão? Não. Eu tenho obrigação de devolver o ambiente como eu peguei. Se tinha grama, vai ter grama. Se tinha árvore, tem que ter a árvore. Se tinha um poste, tem que ter o poste. Ou a pessoa a qual eu estou devolvendo o imóvel vai ter que falar para mim, olha, não arranca não, eu quero que fique. E aí sim ela pode ser indenizada quanto às voluptuárias. Bom, falamos da voluptuária. Agora, quanto às benfeitorias úteis, existe o detalhe, né? Se saber se elas foram o quê? Expressamente autorizadas. Porque se elas foram expressamente autorizadas, o cara tem que te indenizar. O que é expressamente autorizada? Por escrito, né? Eu documentei, de preferência fotografei, juntei, você assinou, eu assinei, você autorizou. Se você autorizou, terá que ser indenizado. Você não autorizou? Perdeu. E quanto à situação das necessárias, né? Ela tem necessariamente que ser indenizada. Bom, ficou alguma dúvida em relação a isso? Cristina, agora que eu te vi, Cristina, ficou alguma dúvida em relação a essa questão da indenização quanto às voluptuárias, úteis e necessárias? Não, né? Beleza. Então vamos lá. Numa leitura isolada do artigo 1219, fica a impressão de que as benfeitorias necessárias e úteis têm o mesmo tratamento. Mas isso não é verdade. E não mesmo, né? Até pelo motivo que nós falamos. As úteis têm que ser expressamente o quê? Autorizada. E as necessárias não tem jeito. Essa tinha que fazer mesmo e ponto. Primeiro, por uma questão de justiça. Afinal, como já vimos, são diferentes as benfeitorias úteis das necessárias. E estas são mais importantes do que aquelas. Não se pode comparar a necessidade de reparar uma parede rachada, que ameaça derrubar o imóvel, por exemplo, né, botando tudo a ruir e criando um prejuízo muito grande. E não só um prejuízo econômico, né? Pode ser que afete pessoas e que leve, inclusive, a óbito, que seria um caos total, né? Com a simples utilidade de uma garagem coberta. É bom, evita que o carro fique quente, facilita o embarque das pessoas sob a chuva, mas não é imprescindível. Então, por aí, nós já vimos a diferença entre uma e outra. Segundo, porque os artigos 505 e 578 do CC exigem autorização expressa do proprietário para autorizar a indenização e retenção por benfeitorias úteis. Realmente, quem garante que o proprietário da casa alugada emprestada queria um pomar no quintal plantado pelo possuidor ou inquilino? Pô, eu alugo a minha casa para você e quando eu vejo, você plantou um monte de árvore maravilhosa, com sombras lindas, frutas deliciosas, mas eu odeio árvore, eu odeio fruta, eu odeio natureza, eu odeio o mundo, eu odeio a vida. E você me gerou um problema, não é isso?
E se o dono lá tivesse intenção de construir uma piscina ao término do contrato? Teria que cortar as árvores para depois derrubá-las? Ou melhor, que comprar, perdão, as árvores para depois derrubá-las? Ou seja, você não me pediu autorização, você fez, eu tenho que te indenizar para depois cortar, para poder aí sim fazer minha piscina? Olha quanto gasto eu teria além daquele que realmente eu me propus, né? Então a gente vê como a coisa funciona e vê que não seria justo nem justificável. E por terceiro, porque os direitos reais e os direitos obrigacionais se completam. Ambos integram a nossa conhecida autonomia privada, formando o direito patrimonial. Por isso, não se pode interpretar o 1219 sem o 505 e principalmente o 578, tá? Que se refere à transmissão da posse decorrente da locação. Então, observem que a lei existe e ela foi feita para ser utilizada de maneira legal, tá? Então, eu acho que esse aspecto ali tá muito claro, né? A gente não precisa questionar muito, mas de fato é que, em regra, o posseiro, né, o possuidor de boa-fé, ele deve ser indenizado, com direito sim à retenção. O de má-fé, em tese, não, só em situações excepcionais. O de boa-fé, ainda quanto às voluptuárias, ele deve retirá-las sem causar nenhum dano. Não dá direito à retenção. No entanto, se o proprietário quiser, né, indenizar para ficar com aquele bem, ele também pode. As úteis devem ser expressamente autorizadas para que você possa ser indenizado. E as necessárias devem ser indenizadas porque, como o nome diz, é necessária e se você não o fizesse, geraria grande problema, grande infortúnio e principalmente infortúnio econômico. Então, tecnicamente, acredito que deu para todos entenderem e se não deu, por favor, eu gostaria que falassem para que a gente pudesse tirar as dúvidas, né? Tentar sanar as dúvidas da melhor maneira possível. Até aqui foi. Beleza. Seguindo então. Em todos os casos de transmissão da posse, locação, comodato e usufruto, o possuidor de boa-fé terá sempre direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias. Nunca terá tal direito com relação às benfeitorias voluptuárias. E terá tal direito com relação às benfeitorias úteis, se for expressamente autorizado pelo proprietário a realizá-las, né? Então não é difícil, né, gente? Agora, se com a retirada das voluptuárias ele deixar algum dano no patrimônio daquela criatura, ele, além de tudo, poderá ser cobrado, tá? E aí nós vamos entrar na questão do possuidor de má-fé. Já o possuidor de má-fé se aplica o 1220, ou seja, nunca cabe direito de retenção. Observe, nunca cabe direito de retenção. Não pode retirar as voluptuárias e só tem direito de indenização pelas benfeitorias necessárias. As voluptuárias ele perdeu, tá? Ninguém mandou ele fazer nada, ele é possuidor de má-fé. Então todo castigo para ele é pouco. Agora, quanto às benfeitorias necessárias, ele realmente deve ser ressarcido, uma vez ser universal esse tipo de situação. Uma vez que ele evitou, né, gerar um problema que realmente gerasse um dano tão grande que fosse maior do que aquilo que foi gasto.
Não pode nem tirar as voluptuárias até para compensar o tempo em que de má fé ocupou a coisa e impediu sua exploração econômica pelo proprietário. Todo castigo para a pessoa de má fé é pouco, né? A gente tem que entender isso. O direito não abraça quem dorme, mas o direito também não pode abraçar aquelas criaturas que de má fé agiram, né? Contra uma outra pessoa que de boa fé também sempre agiu. Então, se assim o fosse, isso seria um problema muito grande, porque criaria uma espécie de insegurança jurídica, da qual nem nós, operadores do direito, necessitamos, muito menos as pessoas que a justiça está ali para proteger também necessita, né? Como diria assim, justos, né? Os justos. Então, vamos entrar aí numa outra questão. Direito ao usucapir. Vocês sabem que o termo usucapir advém de usucapião. E o usucapião, nós vamos entender, né, que é uma situação que não existe uma situação assim de anormalidade, porque é uma coisa que a lei também abraça. No entanto, é uma situação que, para acontecer, necessita de vários requisitos, né, de várias situações para que isso seja procedente judicialmente falando. Captar pelo uso significa uso capião. Para alguns autores, este é o principal efeito da posse, o direito de adquirir a propriedade pela posse durante certo tempo. A posse é o principal requisito da uso capião, mas não é o único. Então, observem que a posse é um dos requisitos e considerado em regra o principal deles, tanto a posse quanto o lapso temporal, tá? Vamos seguir. Responsabilidade do possuidor pela deterioração da coisa. Bom, os bens perecem naturalmente ou forçosamente, né? E nós vamos ver como isso é encarado pela lei e pela justiça no nosso país, uma vez que nós proprietários, né, em tese, nos responsabilizamos por aquilo que nós possuímos. Então, vamos ver como é que funciona isso. Vocês sabem que, de regra, res perit domino seria a forma em latim de se empregar corretamente tal situação. Ou seja, a coisa perece para o dono. Olha que coisa trágica. A coisa perece para o dono. Assim, se eu empresto meu carro a José, posse de boa fé, porque se eu emprestei, José não pegou escondido, não usou de ardil, né? Eu emprestei porque eu quis, eu não fui forçada a nada, não houve um vício de consentimento, portanto, José é um possuidor de boa fé. E o carro é furtado ou atingido por um raio, o prejuízo é meu e não do possuidor. E isso quem fala, gente, é a lei, não é a professora de vocês, não. Eu só sigo aquilo que a lei expõe como correto, tá? O bem pereceu para mim, não para José. José não perdeu nada, porque José era possuidor de boa-fé, do qual eu emprestei o automóvel a ele. O possuidor de boa-fé tem responsabilidade subjetiva, tá? Só indeniza o proprietário se agiu com culpa para a deterioração da coisa. Exemplo, deixou a chave na ignição e facilitou o furto. Caramba, se a gente parar para analisar, isso é uma coisa muito difícil de ser provada, né? Como é que eu vou provar que José facilitou o furto? Portanto, a melhor opção nesse sentido é você tomar cuidado com o que você tem. Não é virar um sovina, um mesquinho de marca maior, mas saber para quem você empresta, né? E ainda assim a gente pode sofrer decepções
e surpresas, né? Lamentavelmente falando. Já o possuidor de má fé pode ser responsabilizado mesmo por um acidente sofrido pela coisa, conforme preceitua o artigo 1218, salvo se provar a parte final do 1218. Exemplo: um raio atinge minha casa que estava invadida. O invasor não tem responsabilidade, pois o raio teria caído de todo jeito, não teria como impedir. Estivesse a casa na posse do dono ou na posse do invasor. Então, neste sentido, né, que é o que a gente chama de caso fortuito, força maior, se nós pararmos para analisarmos, aconteceria de qualquer jeito, tanto com ele quanto comigo. Então, neste sentido, apesar dele agir de má fé, ele não facilitou em nada para o dano gerado naquela situação. O possuidor de má fé tem, de regra, responsabilidade objetiva, diferente do de boa fé, que é subjetiva, independente de culpa. Exemplo: A empresta o carro a B para fazer a feira, mas B passa 2 dias com o carro que termina sendo furtado no trabalho de B. Ora, você me pede o carro para ir à feira e fica 2 dias com ele. Então você vai ter que dar conta do meu carro se alguma coisa acontecer com ele, porque eu te emprestei ele para ir à feira. Se você não me devolveu após a feira, o problema é teu, chora na cama que é lugar quente. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Bom, por analogia ao 1218, lembrem-se também do 399. Aconselho-os a depois dar uma passadinha nesses artigos, até para vocês poderem se familiarizar, né, e entender por que eles estão ali dispostos. Direito à inversão do ônus da prova. Provavelmente vocês já ouviram isso em direito civil, quando vocês entram na parte de direito do consumidor, né? Porque a base que a gente tem do direito civil, e a gente acaba ensinando ao aluno também, neste mesmo período, questões relativas ao direito do consumidor. A aparência, que é a presunção, é de que o possuidor é dono, como nós já falamos lá no início da nossa primeira apostila. Assim, cabe ao terceiro reivindicante provar sua melhor posse ou sua condição de verdadeiro dono. Na dúvida, se mantém a coisa com quem já estiver. Bom, esta blusa é minha. Aparentemente ela é minha, porque eu estou vestida com ela. Mas o que impediria de eu ter alugado esta blusa para ir a uma festa? E ela não seria minha, de propriedade minha. Eu teria a posse dessa blusa. Mas se você, ao requerer esta posse, não provar a propriedade, o fato é que eu detenho a posse e ela continuará comigo. Porque propriedade é facilmente comprovada. Agora, na falta de comprovação, eu que possuo a posse, vou ficar com ela. Então, nunca esqueçam isso. O direito, né, a inversão, o ônus da prova existe, mas para isso, você também tem que me ajudar a te ajudar. Essa é a ideia. Eu não posso alegar que eu sou a dona simplesmente de boca, né? Propriedade. É o mais importante e complexo direito real. É o direito real sobre a coisa própria, sobre os nossos bens, pois os demais direitos reais do 1225, como nós já comentamos muito sobre isso, são direitos reais sobre as coisas alheias, sobre os bens de terceiros. Bom, então, observem que a questão do direito à propriedade, ele é mais importante que os outros direitos por um único motivo. Todos os outros direitos reais advêm do direito de propriedade.
Então, obviamente, por ele ser o precursor de todos os direitos e ele gerar todas essas ramificações, obviamente, ele é o mais importante dos direitos existentes no 1225. A importância da propriedade é imensa. E nós vamos ver, né, em tese, o porquê isso acontece. Bom, temos interesse na formação de um patrimônio para atender nossas necessidades de alimentação, de habitação, saúde, educação, transporte, lazer, segurança, bote aí o que você quiser, né? Além disso, dinheiro vai garantir conforto na nossa velhice. E por fim, estudar e trabalhar para enriquecer e formar um patrimônio nos dará mais recursos para praticar a caridade, para quem é caridoso. Ajudar um necessitado é sempre gratificante. É questão de altruísmo, de amor ao próximo, né? De compromisso, de respeito. Bom, gente, ninguém tá aqui a essa hora da noite, nem vocês, nem eu, passando por toda essa situação lamentável que nós estamos passando. Se fosse simplesmente por hobby, eu tô aqui por hobby. Eu confesso a vocês, sei que não agrado a todos, mas espero agradar uma maioria, mas eu amo a minha turma, eu amo dar aula, eu gosto do que eu faço. Se eu tivesse que dar aula para vocês com máscara, luva e um álcool em gel em mim o tempo todo, eu daria. Porque além de eu precisar do dinheiro desta aula, eu gosto realmente do que eu faço. Aí é um plus. Eu dei a sorte de gostar do que eu faço. Eu gosto não, eu amo. Agora, convenhamos, quem é que trabalha por hobby? Eu trabalho por hobby, né? Eu estou aqui sentada nessa cadeira aqui como aluna, porque meu sonho de vida, de consumo, sempre foi ser aluna. Sempre foi ser aluno. Impossível, gente. Tudo que a gente faz na vida é com objetivo, é com meta, né? A gente pensa lá na frente. Olha, eu tô abrindo mão de todo dia comer presunto, queijo, tomar minha cerveja Heineken, comprar o meu melhor vestido, o meu melhor sapato, porque eu tenho que pagar a faculdade. Porque se eu não pagar a faculdade, como é que vai ser o meu futuro? Quem vai investir além de mim no meu futuro? E às vezes, muito sinceramente, eu nem preciso desse dinheiro. Mas espera aí. E meu prazer pessoal não conta? Eu tenho que dar exemplo para o meu filho de que estudar é legal, de que isso me garantirá um futuro. Eu tenho que deixar um legado. E esse legado, preferencialmente, de coisas boas. Então, por este motivo, é que todos nós que aqui estamos nos sacrificamos. Porque se a gente soubesse que pagar a faculdade não ia resultar num futuro melhor, muito sinceramente, quem estaria aqui? Ninguém. Então, observem a importância da questão da propriedade neste quesito. Se nós não investíssemos no nosso futuro, provavelmente nós não teríamos a propriedade em nada por nada, nem numa bicicleta. Tá? Então é isso que a gente tem que cadenciar dentro da nossa cabeça. E por este motivo a propriedade é tão respeitada e tão conservada legalmente falando. Continuamos aqui. Quanto mais se protege a propriedade, mais se estimula o trabalho e a produção de riquezas em toda a sociedade. Epa! Vamos parar para analisar? Vocês estudam, pagam a faculdade, que paga o meu salário, que paga o salário do inspetor, do coordenador, do diretor, e a própria instituição paga impostos, paga a luz, paga a água, paga os fornecedores de materiais. Olha quanta riqueza
isso gera? Aí faço eu a pergunta a vocês. Por que o dono de uma faculdade privada se daria a todo esse trabalho se, em verdade, a propriedade que ele possui não fosse protegida pelo Estado? Para que eu trabalharia tanto para deixar uma casa para os meus filhos, se quando eu morresse, o Estado também não protegesse a minha propriedade e repassasse a quem de direito? Então, observem como isso cria um círculo, né? É cíclico. E a importância se dá por N motivos. Bom, negar esse direito representaria uma atrofia no desenvolvimento socioeconômico. Por que estudar e trabalhar tanto se o que eu ganhar e produzir não vai ficar para mim e para meus filhos, mas para o Estado? Estranho, né? Para os políticos? Porra, mais estranho ainda, né? É da natureza humana, desde o homem primitivo, de se apoderar da caça, de peles, de armas, ferramentas, né? A gente não leva nada. E a prova disso é o momento em que a gente está passando. A gente não leva nada, a gente não é nada. Mas a gente está sempre pensando em melhorar para uma vida melhor, uma vida futura menos sequelada, né? Com menos defeitos. E a gente deixar esse legado para filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for. Então a nossa intenção é sempre progredir. E se o Estado não garante a gente todo esse direito, não nos reserva este poder, seria muito complicado. Ninguém trabalharia para ganhar o que se ganha, para comprar o que se compra, para lá na frente perder para o Estado. Então, por isso, o Estado tem que proteger, uma vez que ele atraiu para ele o monopólio da justiça. E se ele atraiu para ele o monopólio da justiça, e só ele pode interceder nesses fatores, ele tem que ser gerador dessas garantias. Tranquilo isso para vocês ou não? Não tranquilo? Não estão me ouvindo? Tranquilo? Ok. Beleza. Bom, dando continuidade aqui, nosso ordenamento protege a propriedade a nível constitucional. Eu diria para vocês que depois da vida e da liberdade, a propriedade facilmente está junto com outras situações bem parecidas, protegidas constitucionalmente, tá? Então, por aí vocês já vejam a importância disso, não só para nós seres humanos, como principalmente para o Estado, o tamanho desta proteção atribuída a nós que somos proprietários de algum bem, de alguma coisa. Seja esse bem imóvel, ou móvel, ou imaterial, tá? Então é isso que a gente tem que pensar sempre. Nosso ordenamento protege a propriedade a nível constitucional, tá aí, artigo 5º, 22 e 172. E a história mostra que os países hoje socialmente mais justos e economicamente mais desenvolvidos são aqueles que respeitaram a propriedade privada ao longo dos séculos. Tá? Por quê? Porque quanto mais se protege esse direito, mais as pessoas querem ter, mais as pessoas querem investir, mais as pessoas querem progredir. Então não é uma bondade, né? É realmente um investimento. A propriedade é mais difícil de ser percebida do que a posse, pois a posse está no mundo da natureza, enquanto o domínio, propriedade, está no mundo jurídico. Olha que coisa interessante, chega a ser filosófico, né? Chega a ser romântico a gente falar sobre a posse e a propriedade. Quando a gente fala que a posse, né, está no mundo da natureza, eu volto lá atrás
com aquela explicação, né, da questão do justnaturalismo, entre outros fatores. Eu, em tempos primitivos, em tempos remotos, quando nem existia ainda, né, quando nem se institucionalizou o direito que nós possuímos hoje, eu, mulher das cavernas, encontro uma linda caverna desocupada. Ali não tem nenhum habitante, nem sinal de que alguém saiu, mas vai voltar. E me apodero daquela caverna ali para que eu e meus familiares venhamos a morar. Como não existia um direito escrito, o direito era aquele direito socialzinho, né, daquele momento ali, daquela localidade ali, era um direito realmente natural, eu me apossei daquela caverna. E a partir de então, quem passasse por ali entendia perfeitamente que eu era a dona daquela caverna ali e que ninguém para tanto poderia habitá-la a não ser com o meu consentimento. Por quê? Porque naquele período não existia ainda um direito institucionalizado. Portanto, a posse era clara e era respeitada. Tá? No entanto, hoje, com a criação do direito, institucionalizou-se que este nível de posse, ao qual eu acabei de dar o exemplo a vocês, gerou, para tanto, a questão da propriedade. E da mesma forma que eu acabei de dar esse exemplo da questão justnaturalista, hoje a propriedade é respeitada a ponto de preservar os direitos inerentes a mim garantidos, com exceções, porque eu tenho, para tanto, que agir como dono da coisa. Tá? E quando eu abro mão disso, eu praticamente estou falando que, ó, não tô nem aí pro que acontecer. E se assim eu ajo, eu mereço mais do que nunca perder a minha propriedade, tá? Então vamos lá. Conceito, há vários. Propriedade é o poder pleno sobre a coisa. Pleno, né? Na totalidade. É a submissão de uma coisa a uma pessoa. Não esqueçam da relação, né, do direito real, que o direito real se baseia numa relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa, entre várias pessoas e várias coisas, ou entre várias pessoas e uma coisa só, e por aí vai. É o direito real sobre a coisa própria. Então, nós vemos que temos conceitos para adotar em qualquer caso. Bom, adotemos então o conceito do código, que é muito bom, e a lei está sempre ao nosso alcance, como dispõe o 1228. Então, a propriedade é o poder de usar, fruir, gozar e dispor de um bem. São 3 essas faculdades, né? Atributos, poderes do domínio, e mais o direito de reaver essa coisa do poder de quem injustamente a ocupe. Se a propriedade é minha e alguém ocupou injustamente, esse alguém terá que sair imediatamente. E para tanto, obviamente, eu vou ter que provocar a justiça. Porque não adianta eu falar, amor da minha vida, você pode sair da minha propriedade, porque ela é minha e eu tô afetada com a tua presença. Então, por gentileza, se retire. Nunca será. Então, para tanto, você tem que provocar o Estado, você tem que provocar a justiça para que ele atue em seu benefício. Tá? É assim que funciona. Bom, que fique claro, tá? Que quanto a esse artigo 1228 ali, nós ainda vamos ter um debate pesado em relação a esse aspecto, que mais lá na frente a gente vai discutir sobre a questão da posse justa e da posse injusta. E não só da posse justa ou da posse injusta. A questão é, uma posse injusta
uma posse precária, uma posse eivada de vícios, pode se transformar numa posse justa? Essa é uma discussão pesada. Vocês vão encontrar, assim, vertentes para todos os lados. Vocês vão chegar, assim, a arregalar os olhos, porque nós vamos debater muito sobre isso. E vocês realmente vão ficar impressionados com a quantidade de doutrinas diferentes existentes sobre uma mesma questão. E o mais interessante disso tudo é que a gente, no meio de toda essa confusão, a gente consegue se beneficiar, porque se existem tantas vertentes sobre o mesmo assunto, é muito mais fácil para a gente trabalhar do que se existisse uma só. Porque, obviamente, quando o cliente se apresenta para você, às vezes uma mesma situação ou parecida com uma mesma situação, e você tem tantas chances de trabalhar quantas houverem necessidade. E isso é o bonito do direito, é você conseguir enxergar, né, com clareza a facilidade que a gente tem de manobra em todos esses sentidos. Isso é o bacana, isso é o legal. Bom, as características da propriedade aí. Quanto tempo vocês acham que vocês vão precisar para responder esse questionário aí? Porque são 7h30. Se a gente parar agora, em quanto tempo vocês acham que vocês conseguem responder para que a gente ainda possa corrigi-lo? Dormimos aí, gente? Galera, Raiz, Ana Carolina aí, Vinícius, Ronaldo, ninguém? 30 minutos? Duvido. Acha pouco tempo? Duvido. Vocês são master. Deixa para a próxima aula? Tá, então vamos dar mais uma puxadinha na matéria? Tá, então eu vou dar mais uma puxadinha na matéria. Cara, vocês estão me deixando louca. 15 minutos, ainda tem Rodrigo hoje, pode ser isso, 20 horas? Caraca, vocês estão me enlouquecendo. Eu não sei, sinceramente, o que vocês querem. Tá. 20 horas temos Rodrigo. Ah, mas eu sei. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chegar até a 28 e eu dou a parada, tá? Rapidinho, não vai doer. Eu prometo, e a gente vai deixar o questionário para a próxima aula. Vamos lá. Características da propriedade. Uma característica é a complexidade. Pelo conceito legal de propriedade, se percebe por que se trata de um direito complexo. A complexidade é justamente porque a propriedade é a soma das 3 faculdades que nós vimos agora, né? Na parte de cima do nosso slide. Não, senhor, seu Leandro. Nós vamos fazer juntinhos esse questionário aí. Vocês param de me enrolar. A complexidade é justamente porque a propriedade é a soma dessas 3 faculdades e mais esse direito de reaver de terceiros. Não esquecendo que esse direito é erga omnes, né? É contra todos. Expliquemos essas 3 faculdades e este direito de reaver. Bom, dentro dessas 3 faculdades nós temos o uso, que é o jus utendi, ou seja, o proprietário pode usar a coisa, pode ocupá-la para o fim que se destina. Exemplo, morar numa casa, usar um carro para o trabalho, para lazer, seja
para o que for, né? Se eu sou dono, eu faço aquilo que eu bem entender. A fruição ou o gozo, né? Que é o jus fruendi. O proprietário pode também explorar a coisa economicamente, auferindo seus benefícios e vantagens. A exemplo disso, vender os frutos das árvores do quintal, ficar com as crias dos animais da fazenda, entre outras situações análogas. E a disposição, que é o jus abutendi, né? Esses nomes lindos, maravilhosos, que só o direito nos permite, né? Esse latim maravilhoso e que vocês usarão muito nas petições de vocês, com certeza. É o poder de abusar da coisa, de modificá-la, reformá-la, vendê-la, consumi-la e até mesmo desprezá-la, né? Porque se eu tiro esse relógio aqui e boto lá dentro da gaveta, ele vai ficar 10 anos lá dentro da gaveta e pronto, é meu, eu faço o que eu quiser dele. A disposição é o poder mais abrangente. Exemplo, se eu sou dono de um quadro, eu posso pendurá-lo na minha parede, seria o jus utendi. Posso alugá-lo a uma exposição, jus fruendi. Assim como posso também vendê-lo, que é o jus abutendi. Então, um mesmo bem, eu posso me valer dele com as 3 situações. Isso faz de mim claramente o proprietário da coisa. O dono pode também ceder a terceiros só o uso da coisa. Não quero me livrar, quero ceder. Exemplo, direito real de habitação, pode ceder o uso e a fruição, usufruto do 1394, né? E superfície do 1369, pode ceder só a disposição. Contrato estimatório do 537, opção não lhe falta. O proprietário tem as 3 faculdades, já o possuidor tem pelo menos uma dessas 3. Além de ser a soma dessas 3 faculdades, a propriedade produz um efeito que é justamente o direito de reaver o bem, né? Conforme predispõe o artigo. E como nós podemos fazer isso? Como recuperar nossos bens que injustamente estão com terceiros? Isso é um problema muito sério, tá, gente? Através da ação reivindicatória. Esta é a ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem título. Aí ficou quase fácil. Esta ação serve ao dono contra o possuidor injusto, contra o possuidor de má-fé ou contra o detentor. Na próxima aula nós falaremos muito sobre essa questão, que é o cerne da confusão, tá? E nós vamos ver que, apesar de tão confuso, ao mesmo tempo é tão tranquilo e tão fácil. Até porque eu tenho alunos como vocês, que são realmente maravilhosos, e às vezes eu até acho que vocês acham que eu falo isso da boca para fora. Pois olha só, eu vou dizer uma coisa assim, muito feliz para vocês. Eu não falo nada nessa vida da boca para fora. Se eu não acreditasse no que eu tô falando, o máximo que aconteceria seria eu ficar quieta. Porque geralmente eu não falo aquilo que eu não penso. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. E eu acho que errar, a gente tem que pedir desculpa. E quem muito pede desculpa é porque muito erra. Então, neste sentido, vocês fiquem tranquilos com o que eu tô relatando para vocês, tá? Alguma dúvida que queira ser sanada nesse momento, ou ficou claro para todo mundo? Tudo bem aí? Ficou alguma dúvida? Não? Ok, gente. Então, olha, uma boa noite para todos vocês, tudo de bom, se cuidem, se preservem e até semana que vem. Fiquem com Deus.